Evangelho, segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje em memória de São Jerônimo, sacerdote e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, está recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em seu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje em memória de São Jerônimo, sacerdote e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a possibilidade de continuarmos ouvindo a leitura do 9º capítulo do Evangelho de São Lucas, acompanhado com a memória de São Jerônimo. Hoje concluímos o mês de setembro, o mês da Bíblia, e também recordamos aquele que foi o tradutor da Sagrada Escritura para o latim. São Jerônimo entregou sua vida à erudição e ao estudo das Santas Escrituras, tendo um empenhado dever de dedicar-se à tradução para o latim das Escrituras Sagradas. O padre tem aqui o texto da sua história de vida. Eu vou ler um instantinho para que a gente compreenda o feito épico desse sacerdote que também, além de traduzir a Sagrada Escritura, escreveu os comentários que ainda hoje são os comentários de referência para os textos bíblicos. Jerônimo, cujo nome de nascimento era Eusébio Sofrônio, nasceu na região da Dalmácia, atual Croácia, no ano de 347. É amplamente reconhecido como uma das figuras mais influentes na história do cristianismo do IV século. A sua contribuição mais notável foi toda a tradução da Bíblia para o latim, conhecida como a versão Vulgata, que se tornou a versão latina padrão da Bíblia para a Igreja do Ocidente. A vida de São Jerônimo foi marcada por um profundo compromisso com a erudição, a educação, a vida ascética e o desenvolvimento da teologia cristã. Tendo demonstrado desde tenra idade uma notável aptidão para os estudos, recebeu formação clássica em Roma. A sua sede de conhecimento levou a estudar sob a tutela de alguns dos pensadores mais proeminentes de sua época, obtendo grande influência na língua latina e grega. Esse domínio linguístico seria de extrema importância no seu trabalho de tradução da Bíblia. Olha que interessante. Então, ainda menino, por meio de sua família, que tinha uma presença aristocrática que permitiu a ele ter os estudos, pôde receber uma formação de alto nível, e isso iria mais tarde contribuir para aquilo que o Senhor lhe estava preparando como missão. São Jerônimo sentiu também um forte apelo para uma vida de recolhimento e de penitência, uma vida ascética.
Na sequência de uma peregrinação à Terra Santa, ele acaba por permanecer, primeiro em Antioquia, devido a uma doença prolongada, e depois permaneceu no deserto da Calcida, na Síria, onde se dedicou ali à oração, à penitência e a um estudo muito aprofundado das Escrituras Sagradas. Esse período de reclusão moldou profundamente sua espiritualidade, seu caráter e seu modo de vida. E aprofundou, sobretudo, o seu compromisso com as Escrituras. A maior contribuição de São Jerônimo para o cristianismo, sem dúvidas, foi a sua meticulosa tradução da Bíblia, encomendada na época pelo Papa Damaso I. Passou mais de 2 décadas, mais de 20 anos, meus irmãos, a traduzir cuidadosamente o inteiro Antigo Testamento e o Novo Testamento para o latim. A versão chamada Vulgata, concluída por volta do ano 405, não foi apenas uma proeza linguística, mas também teológica, desempenhando um papel crucial na unificação das diversas igrejas, das diversas comunidades, melhor dizendo, cristãs, deixando-lhes um texto padronizado para toda a igreja do Ocidente. Ao longo da sua vida, Jerônimo foi um escritor prolífico, produzindo numerosos comentários à Sagrada Escritura, cartas e tratados teológicos. Ele participou de debates teológicos particularmente relevantes na sua época, em particular sobre questões como a natureza da alma e o papel das mulheres dentro da Igreja. Algumas das suas obras, como Contra Joviniano e as Epístolas, continuam ainda hoje a influenciar o pensamento cristão e a serem estudadas profundamente por muitos estudiosos no campo da Sagrada Escritura e da teologia. Os últimos anos de São Jerônimo foi marcado por um retorno à Terra Santa. Aqui, não só continuou o seu trabalho de tradução da Bíblia e de escrita nas obras teológicas, como fundou mosteiros masculinos e femininos, auxiliado por 2 discípulas suas, Santa Eustóquia e Santa Paula de Roma, esta copatrona da Ordem de São Jerônimo. São Jerônimo irá concluir a sua peregrinação no ano de 420, quando entregará seu espírito nas mãos do Senhor, deixando um legado que continua a influenciar profundamente o cristianismo. A versão Vulgata da Bíblia permanece um texto fundamental para os católicos e os seus escritos são estudados, reverenciados por acadêmicos e teólogos em todo o mundo. A vida de São Jerônimo sempre foi um exemplo inspirador de rigor intelectual, disciplina e dedicação inabalável ao conhecimento das Escrituras e à fé cristã. Nas suas palavras, disse São Jerônimo: cumpro o meu dever obedecendo aos preceitos de Cristo, que diz: examinai as Escrituras e procurai e encontrareis, para que não tenha de ouvir o que foi dito aos judeus um dia: estais enganados porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Se de fato, como diz o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, aquele que não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus nem sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é, por consequência, ignorar também a Cristo. Então, com esse pensamento de São Jerônimo, nós podemos olhar novamente a Sagrada Escritura hoje, o texto de Lucas, e perceber como o Senhor nos ensina a compreender mais, através da Sagrada Escritura, a sua pessoa. Como o padre falava ontem, sempre na Sagrada Escritura, sempre nos Evangelhos, especialmente em Marcos, o agir do Senhor acompanha sempre suas palavras.
Hoje retorna para nós, no texto de Lucas, aquele episódio que há pouco tempo tivemos a oportunidade de meditar juntos a respeito de Jesus com os discípulos, que pensando e discutindo sobre quem é o maior, toma a iniciativa de pegar uma criança, colocar no meio deles e abraçá-la dizendo: quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim. De fato, ouvir esse texto nos lembra imediatamente a parábola do rei que, voltando, separa aqueles que são de seu reino à sua esquerda e à sua direita, e chamando os que estão à sua direita para vir ao seu encontro, fala todas as vezes em que estes cuidaram dele e o amaram. No pobre, no faminto, no forasteiro, no encarcerado, no enfermo. E eles dizem: mas quando nós te servimos, Senhor, quando nós... E Jesus, e o rei então mostra todos esses que são os menores do seu reino e diz que toda vez que fizeram a um desses menores a caridade, foi a ele mesmo que fizeram. E bom, mais uma vez hoje no Evangelho, Jesus recebendo a criança no meio deles, mostrando seus olhos, sua atenção voltados para ela, que não é invisível, e que a escolha do próximo para estar junto de si, entre nós, é bendita, pois essa escolha é aquela feita pelo Senhor. É o lugar onde o Senhor está à nossa espera. E depois a grandeza do Evangelho se dá no serviço que se faz, na entrega que se realiza. No momento sucessivo, o texto de Lucas acrescenta a fala de João que ontem ouvimos, num contexto diferente, na narrativa de Marcos. Aqui, João diretamente fala a respeito daquele homem que invocava o nome de Jesus contra os demônios que atormentavam o filho da casa de Israel. E Jesus abertamente diz para João que não o proíbas. E de fato João estava aprendendo com o Senhor a ter um olhar de misericórdia. Como poderia Jesus querer impedir uma tal situação se aquele homem, aquele filho de Israel, por misericórdia de um irmão de sua casa, que estava nas garras de Satanás, invocava a Deus pelo nome de Jesus, a graça da libertação? Como poderia o Senhor, em tamanho ato de caridade e bondade, esperar que fosse ele proibido de tal gesto? E desse modo, todo aquele que, tomando o seu nome, se propõe a ir ao encontro do seu irmão para que Deus triunfe em sua vida, não seja proibido, pois quem não está contra está a nosso favor, ou seja, aquele que escolhe pela caridade ter consigo o nome de Jesus e oferecê-lo por seu irmão e sua irmã, esse está em comunhão conosco, está na caridade e tem consigo a misericórdia como o norte de sua vida, de sua bússola. Peçamos ao Senhor a graça de, meditando as Sagradas Escrituras, celebrarmos e vivermos a nossa comunhão com Cristo e com o nosso irmão e a nossa irmã, pois na Sagrada Escritura está o Senhor. Obrigado, Senhor, por cada ocasião em que nos debruçamos sobre a Palavra de Deus e somos alcançados pelas maravilhas do Teu nome, somos alcançados, Senhor, pela vitalidade do Teu Espírito, e dessa forma passamos a compreender com maior profundidade tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Bendito seja o Teu Santíssimo Nome
pois através das Sagradas Escrituras, sim, o Senhor se entrega por nós para que, amando e conhecendo, possamos amar e entregar a nossa vida inteiramente pelo serviço dos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jerônimo e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.